Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Sempre brinco, mas falando com um tom sério aqui com o nosso diretor Mairink Júnior e com o nosso diretor de jornalismo Flaviano Cunha. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo, o interessante é que você que está me assistindo agora possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira do mês, é a primeira terça-feira de junho. Já estamos caminhando para a metade do ano. Eu não vou perder tempo. Vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite com muito prazer. Pela primeira vez em 2022, eu recebo o médico cirurgião plástico Dr. André Moraes. Nós vamos falar hoje sobre a questão da lipo HD e também sobre a questão da prótese mamária. Afinal de contas, o que há de novidade nesses assuntos? Doutor André Moraes, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel, boa noite a todos do programa Amostra Grátis. É um prazer estar aqui no seu programa novamente e estamos aqui com o objetivo de tentar trazer informação de qualidade a todos os telespectadores. Mais uma vez, eu quero aqui agradecer de público a sua participação, que nos ajuda a fazer aqui o programa, trazendo essas informações importantes. E você que já há algum tempo já se mostra aí, evidentemente, com um dos grandes nomes no que diz respeito à cirurgia plástica, não só de nossa cidade, mas também de todo o estado de Minas Gerais. Então, aqui em nome do Mairink, meu muito obrigado aqui pela sua presença mais uma vez. O Mairink sempre brinca comigo, Samuel, quando o profissional volta é porque algo ele viu de positivo. Eu fico muito feliz, viu, André, pela maneira como você nos recebe e por essa parceria. Vamos falar um pouquinho o que é a Lipo HD, o nosso tema está na tela, o nosso WhatsApp também está na tela. Lipo HD, lipoaspiração, você já falou aqui em outras oportunidades, mas o que vem a ser a Lipo HD, doutor André Moraes? Então, a Lipo HD, ela é uma evolução da lipo tradicional, vamos dizer assim. O que é a Lipo HD? Lipo HD vem de High Definition, que significa alta definição. A Lipo HD, ela é uma lipoaspiração em que a gente faz com mais detalhes. E o objetivo dessa lipoaspiração é a gente conseguir, através da lipo, evidenciar melhor o contorno da musculatura da região operada. Então, o que vai modificar em relação à lipo convencional é que nós vamos ter como foco trazer ali para a região operada o jogo de sombra e luz que é natural da nossa anatomia. Quem são os candidatos aí? Que perfil tem esse paciente para passar pela Lipo HD? Todo paciente, para fazer lipoaspiração, a gente sempre indica que o paciente esteja no seu peso ideal ou próximo do seu peso ideal, seja ela de alta definição ou não, porque isso vai trazer um melhor resultado. Porém, a lipo de alta definição, o objetivo dela, como é evidenciar o contorno muscular, o ideal são aqueles pacientes que possuem o hábito de fazer atividade física regularmente
que tenham um tônus muscular preservado, que não tenha tanta flacidez de pele, para poder a gente conseguir trazer aquele objetivo. Então, é um paciente que esteja próximo do seu peso ideal ou no seu peso ideal e que já tenha mudado seus hábitos de vida ou já esteja nesse caminho. A Lipo HD, a gente pode falar que ela é mais recente aqui na nossa região. É uma lipo que já tem, por exemplo, uma década, 5 anos, e vem sendo aprimorada nos últimos tempos? Exatamente. A lipoaspiração de alta definição, o conceito Lipo HD, ele é recente. Mas a técnica, ela já tem aí mais de uma década, porém ela vem se aprimorando e melhorando cada vez mais. Hoje até uma definição interessante em que a gente divide a lipoaspiração de baixa, média e alta definição, de acordo com o que a anatomia do paciente nos permite e de acordo também com o que o paciente espera do seu pós-operatório, do seu resultado. Em se tratando das partes do corpo, que parte do corpo, quais são as partes que a Lipo HD ela vai ter interferência? A Lipo HD ela pode ser feita desde os braços, troncos, membros inferiores, porém a maior demanda que a gente observa é a região do tronco, que é a região ali envolvendo o abdômen, a região das costas. Então, essa é a mais procurada pelos pacientes, tanto homens quanto mulheres. E na Lipo HD, pode ser feito também a utilização da gordura e essa gordura ser injetada dentro da musculatura. E assim a gente consegue evidenciar alguns músculos, como a região do peitoral, no caso de homens, a região do músculo do ombro. Então, utilizando a gordura, tirando a gordura de alguns locais e injetando essa gordura em outros locais, a gente vai ter um desenho melhor daquela musculatura que está ali abaixo da pele e abaixo da gordura. Doutor André, paciente hoje em dia, a gente sabe que é um paciente, e eu não sei se você concorda, muito paciente de 10, 20 anos atrás. Ele vai na internet, ele ou ela, né, quer pesquisar. O paciente normalmente já chega com a informação da Lipo HD, já chega te perguntando, e a minha segunda pergunta, dentro dessa outra pergunta, dá para você falar um pouquinho mais sobre essa questão da diferença das duas, lipoaspiração convencional para uma lipoaspiração HD? Hoje em dia, a maior parte dos pacientes realmente já chegam para a gente com um conceito, porém, às vezes o que a gente observa é que por haver muita informação disponível, acaba que há uma confusão ali sobre a informação. Muitas vezes até no retorno o paciente chega às vezes com mais dúvidas do que na primeira consulta, porque ele passa a pesquisar mais a respeito da cirurgia que ele vai fazer. Basicamente, a gente, na técnica, na lipoaspiração de alta definição, ou HD, a gente vai, em alguns locais específicos da área a ser operada, a gente vai fazer uma lipoaspiração controlada da camada mais superficial da pele, com o intuito de, nessas regiões, a gente gerar sombras e depressões que coincidem com as depressões que existem já na transição ali da musculatura. Então, com isso, a gente vai evidenciar melhor a musculatura que está logo ali abaixo. Já na lipoaspiração convencional, a gente lipoaspira somente a camada de gordura mais profunda, não se preocupando tanto em evidenciar essas áreas de contorno muscular. Olha aqui, eu já estou recebendo aqui uma primeira mensagem e eu vou encerrar esse primeiro bloco, Túlio, você que está aí na nossa central, com essa pergunta da Cleusa Maria. Ela é do bairro Espírito Santo, aqui em Divinópolis. Ela pergunta se a recuperação da lipoaspiração HD ela é considerada um pouco mais ágil. Obrigado, viu, Cleusa Maria, pela sua mensagem. Vamos ver como é que o doutor André vai te responder. Não é o fato de ser Lipo HD ou não que vai tornar a recuperação mais ágil. Porém, hoje a gente tem inúmeros recursos que a gente consegue um pós-operatório mais tranquilo.
Os aparelhos que a gente utiliza para lipoaspiração são aparelhos que causam menos trauma nos tecidos ao redor. A gente tem a utilização de mecanismos no pós-operatório, fisioterapia no pós-operatório, isso agiliza bastante a recuperação da paciente. Então, com isso, a lipoaspiração, ela tornou-se uma cirurgia de recuperação mais rápida do que era feita há tempos atrás. Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo. Esta é a primeira terça-feira de junho, hoje é dia 7 de junho. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o Dr. André Moraes, cirurgião plástico. Nós estamos falando sobre a Lipo HD e também sobre a prótese mamária. É o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar mandando a sua pergunta. Já já a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira aqui pela TV Candidez em Divinópolis. Hoje é dia 7 de junho, dizendo para você que na próxima terça-feira o programa Amostra Grátis da Saúde vai falar de um tema importante, que é a questão da odontologia e estética. Nós vamos falar sobre a questão da especialidade da estética dental, os avanços da odontologia estética. Túlio vai colocar para a gente uma foto, com muito prazer nós vamos receber aqui no estúdio da TV Candidez do programa Amostra Grátis da Saúde, doutora Vanessa Silveira, direto de Pará de Minas, hein? Meu abraço para o Michael Douglas, meu amigo Michael Douglas, ele que cuida aí da imagem, né, de todo o marketing da doutora Vanessa Silveira, ela que é presidente da Associação Brasileira de Odontologia Regional de Pará de Minas. Ao vivo aqui na TV Candidez na próxima terça-feira, vai ser dia 14 de junho. Muito obrigado aí ao Túlio, um abraço mais uma vez para o Maicon, muito obrigado aí pela confiança. E nós agradecemos aí a audiência, muita gente acompanhando agora também em Pará de Minas pelo nosso site, que é o www.tvcandidez.com. No dia 14 de julho, vai dar numa quinta-feira, nós teremos em Divinópolis o prêmio Checkmate do colega Giovanni Lima. A revista Checkmate já está sendo preparada na sua terceira edição, hein?
É a terceira edição que já está sendo preparada e que vai ser lançada no dia 14 de julho. O Túlio tem agora uma chamada e coloca pra gente. A temperatura está um pouco fria, mas você vai ver que o Salão Paulinello vai estar bem quente, né? Bem aconchegante no dia 14 de julho. Estaremos lá presente. Meu abraço à doutora Mauritânia Guiar, dermatologista, que vai ser uma das homenageadas desse prêmio Checkmate do colega Giovanni Lima. Nos próximos programas eu vou trazer aqui mais informações. Falando em Giovanni Lima, um abraço aí também para a Regiane, sua esposa, esse casal simpaticíssimo. De volta com meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu estou recebendo hoje o doutor André Moraes. Ele é cirurgião plástico, muita gente já conhece, já tem alguns anos já de caminhada aqui na cidade de Divinópolis. E o doutor André está trazendo hoje informações importantes sobre algo que eu vou dizer que nós nunca abordamos. É a primeira vez, que é essa questão da lipo-HD. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a questão da prótese mamária. Doutor André, a gente já contou um pouco da sua história, né? Um pouco da sua caminhada rumo à medicina, rumo à especialidade da cirurgia plástica, com depoimento dos seus parentes e amigos, e foi até naquele momento um programa, eu diria, até um tanto quanto emocionante. E você está agora, digamos, eu vou dizer que, vou me arriscar a dizer que numa nova fase pessoal, né? Porque nós falamos aqui o nascimento do seu segundo filho, que é o Ícaro, que nasceu no fim de março agora de 2022, e também numa mudança de ambiente profissional, né? Como é que foi aí, primeiro, eu queria te perguntar como é que foi essa chegada do segundo filho, como é que você e a Dani estão aí, né, nesses pouco mais de 2 meses? Bom, nós já temos um filho, o Luca, de 1 ano e 8 meses, e o Ícaro veio, trouxe bastante alegria. Teve, né, um momento de turbulência, mas até a gente se adaptar, mas tem trazido bastante felicidade para a gente, para a nossa família. E na parte profissional, a gente, ao mesmo tempo, inaugurou aí um novo espaço. Nós estamos numa clínica nova, e nessa clínica a gente conseguiu trazer mais conforto para nossos pacientes, para nossa equipe. Então a gente fica bastante feliz por ter conseguido melhorar o nosso atendimento. Bom, a sua clínica no Costa Rangel já era um espaço muito bem cuidadoso, né? Mas a gente percebe que o novo espaço, ele tem, na verdade, um novo e um amplo espaço. O Túlio vai colocar algumas imagens para a gente, Túlio, por gentileza. Essa acolhida da recepção, né, que é algo que realmente os pacientes gostam e se sentem bem confortáveis. Exatamente. Então, a gente optou por ampliar nossa sala de espera, nossa recepção. O objetivo é trazer mais conforto tanto para as pacientes quanto para os acompanhantes. Ali a gente tem mais espaço para as secretárias poderem ajudar as pacientes. A gente tem uma área de café, a gente tem o banheiro já dentro do consultório e tem banheiro com acessibilidade no prédio, em todos os andares. A gente também quis trazer um ambiente que a paciente se sentisse mais confortável e não num ambiente hospitalar, que às vezes pode trazer mais medo e piorar a ansiedade para a paciente. Bacana, o Túlio está colocando aí algumas imagens, né? E são imagens da área, digamos, coletiva ali da recepção. Sim. E a seguir, nós vamos ter aí daqui a pouquinho, eu queria que você falasse a questão da Nefertiti. Você pode explicar por que do nome Nefertiti, para quem não sabe, para quem ainda não conhece? A Nefertiti é da mitologia egípcia, né? Ela significa a mais bela chegou. E essa imagem que nós estamos vendo aí agora. Isso, é o busto de Nefertiti. O busto de Nefertiti tem várias histórias.
e a gente deixa lá para os nossos pacientes, acompanhantes, lerem sobre a história de Nefertiti. A Nefertiti é o símbolo da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Então, o nosso objetivo é trazer aí mais beleza e leveza para todos que nos procuram. Muito bem, nós temos aqui um outro curto vídeo, eu vou pedir para que você comente para a gente, doutor André Moraes. O Túlio vai colocar agora para a gente, Túlio, por gentileza, o segundo vídeo. E esse espaço que é um espaço aí do consultório, um espaço, né, para o atendimento pós-operatório. Isso, ali é o atendimento, na realidade ali a gente faz a primeira consulta, ali eu converso com os pacientes, com os acompanhantes, em seguida nós temos uma sala de fotografia, temos também ali uma das salas de trocas de curativo, temos outra sala de troca de curativo. Essa maca é uma maca, inclusive, especial. Isso. Todas as macas lá do consultório são macas elétricas, que dá conforto tanto no pré-operatório, principalmente no pós-operatório. O paciente que está operada, a maca elétrica ali vai trazer maior conforto para ela. Que bacana, que legal. Só confirmando aqui, a Nefertiti está aqui na Antônio Olímpio de Moraes 607, né, no Empire Center, um dos mais novos e modernos edifícios aqui da nossa cidade, no 15º, na 1506. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai dar aqui o WhatsApp também para você fazer aqui o seu contato. O nosso tema está na tela. A gente está falando hoje sobre a questão da lipoaspiração HD, ou, reduzidamente, lipo HD, e também nós vamos entrar no assunto da questão da prótese mamária, que é um assunto também que gera muita pergunta. Deixa eu checar aqui o nosso WhatsApp, você pode continuar mandando a sua pergunta, que é o 999326228. Olá, Samuel, boa noite. É possível associar a lipoaspiração HD a outros procedimentos cirúrgicos? Doutor André responde para a gente. Sim, é possível associar a lipoaspiração de alta definição a outros procedimentos, contudo, a gente tem sempre que ficar atento ao tempo cirúrgico. A gente não pode extrapolar muito o tempo cirúrgico, porque quanto maior o tempo cirúrgico, maior a chance de complicações. Então, a gente associa a lipoaspiração de alta definição a outras cirurgias, porém não podem ser cirurgias muito longas, já que a lipoaspiração de alta definição já é uma cirurgia um pouco mais demorada, por se tratar justamente de uma cirurgia que a gente tem que se ater a muitos detalhes. Como é que se consegue um efeito de alta definição dentro da Lipo HD? Você pode falar um pouco para o telespectador e principalmente para a telespectadora que acompanha aqui o programa nesta terça-feira ao vivo, doutor André? A lipo, para conseguir o efeito de alta definição, a primeira coisa é a gente identificar aonde que está passando a musculatura que está logo ali abaixo da pele e da gordura. Isso pode ser feito na hora da gente marcar a paciente. No bloco cirúrgico a gente utiliza pincéis, com isso a gente vai definir aonde que estão algumas saliências ósseas, aonde que está o rebordo de alguns músculos das costelas, e ali a gente consegue definir ali por onde aquele músculo está passando. A partir de então a gente define a área que vai ser lipoaspirada e a área que nós vamos lipoaspirar a camada mais superficial, para a gente justamente conseguir valorizar essa musculatura. E durante a cirurgia, a gente, em algumas áreas, a gente vai lipoaspirar, deixando um coxim mais fino, outras um coxim um pouco mais espesso. Com isso, a gente vai conseguir uma melhor definição da musculatura. E, se necessário, parte dessa gordura ainda pode ser utilizada para ser injetada dentro da musculatura. Com isso, vai causar um aumento da musculatura e isso vai gerar o efeito de alta definição. Nessa questão de você falou de reaproveitar essa gordura, normalmente é uma sugestão do médico? Todos os casos essa gordura ela pode ser aproveitada ou tem casos que você vai perceber que isto não será possível? Exatamente. Poder ser aproveitada ela pode. A questão é se a paciente ela tem essa intenção, qual o grau de definição que a paciente quer. Mas a gordura ela é utilizada hoje em várias situações. Para você ter ideia, ela pode ser utilizada até no tratamento de feridas. Há vários trabalhos mostrando que você retirar a gordura e injetar sobre feridas acelera o processo de cicatrização. Na gordura ali também a gente pode separar algumas células
para poder injetar com o intuito de melhorar o aspecto da pele. Então a gente utiliza no rejuvenescimento facial, no tratamento da pele que às vezes foi muito machucada por uma radioterapia, por exemplo. Então a gordura ela tem multifunções. A forma de se fazer a lipoaspiração para ambas, nós podemos dizer que é a mesma questão do rito do procedimento? Elas são, a forma é a mesma até certo ponto, porque vai chegar um momento em que a gente vai precisar lipoaspirar algumas áreas que antes não eram lipoaspiradas, ou não eram tão agressivamente, entre aspas, aspiradas. Mas todo o processo de antisepsia é necessário, de infiltração é necessário. Então, é como se fosse uma evolução mesmo da lipoaspiração convencional. Olá, Samuel, boa noite. Sou Rosângela, moro no bairro Cidil. Quem tem flacidez abdominal pode realizar a lipo HD? Como é que é feita essa avaliação, doutor André Moraes? Primeira coisa, a gente precisa diferenciar o que é flacidez do que é sobra de pele. Porque aquela paciente que tem sobra de pele, às vezes a gente vai precisar tirar aquele excesso de pele para a gente conseguir um resultado. A gente indica principalmente a lipo HD naquelas pacientes que apresentam uma pele de qualidade, digamos assim, mais firme, tá certo? Então, peles muito flácidas, talvez a gente não conseguiria dar um efeito de definição tão vantajoso quanto naquelas peles que são mais duras. Então, aquelas peles mais rígidas, a gente acaba conseguindo um efeito de definição melhor. Então, depende muito da expectativa da paciente quanto ao grau de definição que ela quer. Muito bem, eu vou encerrar agora esse segundo bloco, viu, Túlio? Com a pergunta aqui da Larissa, uma pergunta que já estava até também preparada. Ela pergunta quem que é o candidato, quais são os pré-requisitos necessários para se candidatar a fazer uma lipo HD. E ela faz aqui uma outra pergunta, ela pergunta se na lipo HD é preciso fazer todos os exames de pré-operatório. A lipo HD é uma cirurgia, assim como qualquer outra cirurgia, e com o objetivo de aumentar a segurança, a gente vai pedir exames pré-operatórios de rotina e mais alguns exames que forem necessários a depender de cada caso. Ela perguntou quem que são os candidatos. Quais são os requisitos necessários? Os requisitos é a pessoa estar com o IMC, que é o peso em relação à altura, próximo ao ideal ou ideal, e a pessoa ter hábitos de vida saudável, ou seja, fazer atividade física, ter hábitos alimentares adequados, justamente para manter o resultado e também potencializar aquele resultado que a gente deixou ali no final da cirurgia. Bacana. Para você que está ligando a TV Candidez agora, a gente está recebendo hoje com muito prazer o Dr. André Moraes, cirurgião plástico. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399.
Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, lembrando para você que dia 14 de junho o Túlio vai colocar uma foto rapidinha, portanto nós vamos falar sobre essa questão da odontologia e estética com a presidente da Associação Brasileira de Odontologia Regional Pará de Minas. Obrigado, Túlio, você não pode perder essa entrevista. O meu abraço para meu amigo Michael Douglas, assessor da doutora Vanessa Silveira. Lembrando para você que 14 de julho, pode colocar o vídeo aí sem o áudio, Túlio, por gentileza, nós teremos o prêmio Checkmate ATV Candidez através do programa Amostra Grátis da Saúde, a TV Alterosa, hein? A TV Alterosa também apoiando esse grande evento. E o Giovanni Lima, na verdade, é um agregador, consegue agregar, isso é muito importante. Muito obrigado aí ao Túlio. Dizendo para você que os congressos médicos já estão voltando, acaba de chegar de Gramado Canela, Túlio vai colocar até em VT sem o áudio, o doutor Marcos Boissu, ele que é médico psiquiatra. Doutor Marcos Boissu esteve no congresso, talvez um dos maiores congressos brasileiros, ele chama Cérebro e Emoções. Vai estar conosco no dia 21 de junho, ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Um abraço para Gramado Canela, hein, que vai receber ainda nesse segundo semestre muitos outros congressos. Obrigado aí ao Túlio. De volta com o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Candidez, doutor André Moraes, cirurgião plástico, ele que vem falar sobre a questão dessa novidade, que é a Lipo HD. E é claro, a gente vai falar também daqui a pouco sobre uma questão também que tem muita demanda na questão das perguntas, que é sobre a prótese mamária. Doutor André, a gente está recebendo aqui muitas perguntas. É possível fazer uma lipo HD após uma abdominoplastia já realizada em seguida ou tem que dar um prazo maior? Como é que você responde à telespectadora? É possível sim. Na realidade, quando a paciente já tem uma abdominoplastia realizada, então ela já retirou aquele excedente de pele. Então ali a gente às vezes vai ter mais até segurança para poder lipoaspirar as camadas mais superficiais da pele, com menor risco de complicações. Então talvez o resultado fique até melhor do que se fizer a lipoabdominoplastia HD junto com a abdominoplastia. Então é possível sim. Muito bem. A abdominoplastia também é uma cirurgia, correto? Isso. A lipoabdominoplastia, ela tem vários conceitos. Um dos criadores aqui da técnica no Brasil, a gente teve o prazer de estar fazendo um curso com ele, chama Oswaldo Saldanha. E ele mesmo já também, com a evolução da Lipo HD, ele já criou a técnica que chama LAD, que é a lipoabdominoplastia de definição. Ou seja, é uma lipoabdominoplastia associada à definição. Esse curso a gente fez lá em Santos, é um curso fantástico e que nos possibilitou de estar trazendo aí novas técnicas aí para a nossa região. Muito bem, a Fernanda agora há pouco mandou aqui uma pergunta, eu sei que você já falou sobre isso no primeiro bloco, mas ela quer mais detalhes. Olá, Samuel, qualquer paciente pode utilizar a gordura retirada numa cirurgia de lipoaspiração do abdômen para aplicar em outra parte do corpo, por exemplo, que ela deseja? Pode, a gordura pode ser aplicada teoricamente em qualquer parte do corpo, desde a face,
desde a mama. Hoje tem aumentado um pouquinho a procura de uma cirurgia que chama explante mamário, que é a paciente retirar a prótese e às vezes para não ficar com tão pouco volume, a gente pode aproveitar parte dessa gordura e injetar na região da mama. Na região do glúteo já é injetada há mais tempo, então a gordura ela pode ser injetada de várias formas, em vários locais do corpo, com vários benefícios, a depender de qual que é o objetivo aí que a gente procura na cirurgia. A Simone Souza do bairro Esplanada, ela faz aqui uma pergunta interessante. Ela pergunta sobre a questão, ela nunca fez lipoaspiração, ela acha que tem vontade e é candidata. Ela pergunta sobre a questão da cicatriz. Fica algum tipo de cicatriz na lipoaspiração normal ou até mesmo na HD? Um abraço a todos do bairro Esplanada, participando ao vivo do programa Amostra Grátis da Saúde. Então vamos lá. Simone, são realizados pequenos furinhos, que é por onde a gente entra com as cânulas de lipoaspiração. A gente coloca esses furinhos em locais que a gente sabe que vão ficar tampados ou em dobras naturais do corpo. Então são pequenos furinhos, ficam cicatrizes quase que imperceptíveis. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. A telespectadora não quis se identificar. Ela pede para você comentar sobre a questão do tempo de recuperação, tanto na lipoaspiração quanto na lipo-HD. Qual é o tempo de recuperação da paciente para suas atividades normais? E ela pergunta mais, até para fazer uma academia. Obrigado, você que mandou a mensagem. Não tem problema se você não quis se identificar. O importante é que você pode participar conosco, sempre enviando o seu questionamento. Em relação ao tempo de recuperação, em torno de uma semana, a paciente já começa a se sentir bem para realizar suas atividades habituais. Em relação à atividade física, depende de vários fatores. O volume lipoaspirado pode gerar ali no pós-operatório um grau de anemia que às vezes a paciente não vai se sentir apta ainda a realizar atividades físicas. Então a gente pede que comece a realizar as atividades físicas de forma gradual a partir do momento que a paciente ela vá se sentindo bem. Então tem pacientes que com 15 dias conseguiram voltar para a academia, da mesma forma que eu tenho pacientes que acabaram por optar por esperar aí em torno de 30 dias. Então, em torno de uma semana a paciente já se sente bem, porém a atividade física vai depender caso a caso. Um médico cirurgião plástico, ele parece que é de uma categoria um pouco diferente, você vai entender o que eu quero dizer. Porque quando uma paciente procura, normalmente não é para uma dor física, mas é algo que ela gostaria de ver mudado na sua questão da estética. Como é que é uma acolhida, uma paciente que chega muitas das vezes querendo uma cirurgia e você observa que é um desejo muito grande de mudança? Como é que é essa concepção dessa primeira conversa e até chegar à cirurgia? Eu quero saber desse seu entrosamento com a paciente. Como é que isso acontece? Hoje, a paciente que procura a gente, ela não quer somente o resultado. Ela quer passar por uma experiência e a gente quer também trazer a melhor experiência para a paciente, desde a primeira consulta, ao ato cirúrgico em si, ao pós-operatório, acompanhar o pós-operatório das pacientes, ela se sentir segura. Então, esse é o nosso foco. Nosso foco é trazer o melhor resultado possível e, ao mesmo tempo, trazer o melhor atendimento possível para que ela tenha ali uma experiência única. Muito bem, eu estou acabando de receber aqui mais uma mensagem. Olá, Samuel, boa noite. Mais uma telespectadora que não quis se identificar. E eu acho que é uma pergunta dela que vai te dar até uma oportunidade para você até falar um pouco desse assunto. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria muito de saber quais indicações ele pode me dar. Meu sonho é fazer uma lipoaspiração. Acho que eu preciso. Só que eu tenho muito receio. Ela coloca aqui, tenho medo, até uma jovem aqui. Como é que você esclarece? É a Marcela que está mandando aqui a mensagem. É um tema também que você esclarece para a paciente nessa questão do receio? Sim, o risco em relação aos procedimentos é uma cirurgia, né? Então é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro. E toda cirurgia, todo ato cirúrgico, existem os riscos inerentes ao ato cirúrgico. A gente tenta contornar
99,999% aí as chances de algumas complicações. Então, a gente vai pedir exames pré-operatórios, a gente vai fazer uma boa anamnese nessa primeira consulta. A anamnese é a entrevista que a gente faz com o paciente, com o objetivo de procurar eventuais fatores de risco que possam aumentar o risco dessa paciente, como a chance de complicações como uma embolia, uma trombose. Então, a gente, se a paciente fuma, a gente solicita que pare de fumar 30 dias antes. Dependendo do tamanho da cirurgia, a gente pede para parar de tomar um anticoncepcional, porque ele pode ser um fator de risco. Dependendo, caso a caso, a gente não associa grandes cirurgias, justamente para poder diminuir o risco. Então, toda paciente pode ser submetida, desde que ela esteja apta à cirurgia. E isso, além de uma boa consulta, são realizados exames físicos pré-operatórios, o paciente passa por um anestesista ou uma consulta com um cardiologista antes da cirurgia também. Ou seja, é tudo muito bem explicado, muito Sim. bem detalhado e de uma maneira bem transparente para a paciente e que tem que saber, né, dessas questões. Mas é uma dúvida comum? É uma dúvida comum. Quais os riscos que ocorram nesse procedimento? Então, a gente explica os riscos referentes ao procedimento anestésico, risco referente àquele procedimento em si. Então, toda cirurgia tem risco, pode ser um risco local ou um risco maior, mas o nosso objetivo é contornar todos esses riscos e trazer a maior segurança possível durante aquele procedimento. E o médico está sempre à disposição, evidentemente, para fazer essa conversa e passar essa segurança. Exatamente, e acompanhar também o pós-operatório. A gente fica de plantão 24 horas. Olá, Samuel, boa noite. Quanto tempo dá para sentir o resultado da Lipo HD? Dr. André Moraes responde. A partir de 2 meses, ali a paciente começa a perceber alguns resultados. O resultado final mesmo varia de 6 meses a 1 ano, principalmente quanto à definição da musculatura. Mas a partir de 2 meses ela já consegue perceber uma boa melhora do resultado. Muito bem, eu tenho aqui umas 2 perguntas, mais ou menos nesse sentido. Samuel, quem tem flacidez na barriga, apenas uma flacidez e não muito sobrepeso, pode fazer a Lipo HD? Aí vai depender primeiro, se é flacidez ou se é sobra de pele, que são coisas distintas. Se houver sobra de pele, às vezes é necessário retirar a pele. Agora, se for uma flacidez menor, é possível fazer. Não pode ser muito flácido, porque se for muito flácido, acaba que não trazendo os benefícios ali da lipo de alta definição. Muito bem. Para você que está sintonizado na TV Cand 10, no programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira, a gente está com muito prazer recebendo hoje a presença do cirurgião plástico Dr. André Moraes, da clínica Nefertiti, que está em novo endereço aqui no Empire Center, na Antônio Olímpio de Moraes, 607, 1509. Olha só, é o nosso terceiro e último bloco, a gente vai voltar para fazer o fechamento do programa. Nós vamos falar também um pouco sobre a questão da prótese mamária. É o nosso terceiro e último bloco, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399.
Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo aqui pela TV Candidez. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho, é a primeira terça-feira do mês. Vou dar um recado rápido para você que busca aí um evento relacionado à questão da orientação de casais para a família, para o seu casamento. Dia 11 nós teremos na rua Baixur, número 200, no bairro Maria Helena, no bairro Mangabeiras, melhor dizendo, um evento da Igreja Batista Betel. Um abraço para todos da Igreja Batista Betel, portanto, em comemoração ao Dia dos Namorados. Estaremos lá, hein? De volta com o meu entrevistado de hoje, estou recebendo o Dr. André Moraes, cirurgião plástico, uma referência na questão da clínica da cirurgia plástica. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da prótese mamária, que a gente tem aqui algumas perguntas. Como é que fica a questão da localização para colocar a prótese? É uma conversa de médico com a paciente ela pode interferir, mas a última palavra vai ser do médico? Como é que fica essa questão? Hoje, as pacientes chegam para a gente, às vezes já falando, não, eu gostaria de colocar tal volume, gostaria que fosse atrás do músculo, que fosse na frente, que fosse assim, que fosse assado, colocasse sutiã interno, enfim, elas já chegam pedindo a técnica. A gente precisa explicar primeiro como é que é, qual que é a diferença, qual que é a indicação de caso a caso, porque às vezes não existe uma receita de bolo, não existe a melhor técnica. Existe a técnica que vai trazer aquele resultado que ela espera de acordo com a sua anatomia. Então, às vezes a melhor técnica para uma paciente não é a melhor técnica para outra. O importante é que o cirurgião tenha o domínio de todas as técnicas e que possa indicar a melhor técnica caso a caso. Então, a prótese, ela tem basicamente ali 3 locais que a gente pode colocar, pode ser na frente da musculatura, na frente da musculatura e atrás de uma pequena membrana que a gente tem nessa musculatura, que chama fáscia, ou pode ser atrás dessa musculatura. E isso pode ser associado a outras técnicas, como alça muscular, sutiã interno, que são aprimoramentos que a gente tem aí da técnica de inclusão de prótese de mama, que tem evoluído aí ano a ano. Doutor André, a gente sabe de casos, né, de mulheres que têm uma mama muito avantajada e que precisa fazer ali uma retirada. Como é que é o nome dessa técnica? É a mamoplastia redutora. Redução de mama. Isso, a redução. E também tem aquela que faz a colocação da prótese de silicone mamária para ter um aspecto melhor e que ele ficar satisfeita. Está mudando um pouco esse conceito do tamanho da prótese, de tamanho, digamos, maior para um médio, para um pequeno? Como é que é isso? O que a gente observa que, de um tempo para cá, as pacientes têm procurado mamas médias, mamas pequenas, mesmo quando querem colocar silicone. Claro que há ainda pacientes querendo mamas maiores, mas essa demanda por mamas muito grandes, ela diminuiu. Hoje o que a gente observa é que a maioria das mulheres procuram muito mais um contorno da mama do que um volume exagerado. Cabe a nós orientarmos a questão do volume de acordo com a anatomia. Às vezes vai ter paciente, costumo falar para as pacientes, vai ter amigas que colocaram 200 ml de silicone e a mama ficou grande, e vai ter pacientes que a amiga colocou 500 ml, 400 ml e a mama ficou pequena.
Então, isso é individualizado porque depende de vários fatores, tipo de prótese, a anatomia do tórax da paciente, o formato da prótese, marca da prótese. Então, tudo isso aí vai influenciar no volume final. A Helena, aqui do bairro Danilo Paz, ela pergunta se ainda prevalece a questão da troca da mama, de quanto em quantos anos ela ainda não colocou, mas sempre ouviu dizer que é sempre de 10 em 10 anos. Ainda prevalece isso? Não obrigatoriamente a gente precisa trocar aquela prótese a cada 10 anos. Mas eu costumo falar o seguinte, é igual o carro, você precisa trocar o carro a cada 10 anos? Não. Porém, depois de 10 anos, a chance desse carro vir a apresentar algum problema vai aumentando. Antes tinha assim, essa recomendação, essa obrigatoriedade de trocar a prótese após 10 anos. Hoje a recomendação é que se faça algum exame de imagem para avaliar como está essa prótese. Prótese íntegra não tem a obrigatoriedade de trocar. Porém, quanto mais tempo tiver essa prótese, maior a chance de acabar precisando trocar essa prótese. Muito bem. O André, eu estou recebendo aqui uma mensagem, parece que pode estar um pouco fora, não sei. É a Cristina aqui do centro que está mandando aqui uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que o doutor André falasse sobre o explante e a síndrome, eu não sei se eu vou falar certo, síndrome ásia? Síndrome ásia. Isso, síndrome ásia. Você pode explicar o que seria isso? Então vamos lá. Síndrome ásia, também chamada aí de doença do silicone, é uma doença que está sendo estudada. Ainda não está bem definido se realmente ela existe ou não, mas basicamente seriam alguns sintomas sistêmicos, ou seja, sintomas não relacionados na mama que poderiam ser causados pelo silicone. A grande questão é que há pacientes que tiraram o silicone e permaneceram com esses sintomas, porém há pacientes que tiraram o silicone e observaram melhora desses sintomas. Então, a cirurgia de explante mamário é justamente aquela cirurgia que a paciente que já tem uma prótese, ela já tem muito tempo de prótese, ou enfim, ela deseja não ter mais silicone, ou está tendo algum sintoma que ela acredita estar associado ali ao silicone, e a gente faz a retirada desse silicone sem colocar outra prótese. É possível se fazer essa cirurgia, porém é necessário avaliar caso a caso qual a melhor técnica que a gente vai ter e o que a paciente espera de resultado após essa cirurgia. Então, a cirurgia de retirada da prótese de silicone é chamada de cirurgia de explante. Muito bem, agora há pouco você falava aí, né, da sua esposa, da Daniele, que é sua companheira de vida, dos seus 2 filhos, o Luca. O Luca, qual que é a idade dele? 1 ano e 8 meses. E agora chegou agora o Ícaro em 2022. E quem está te mandando aqui um grande abraço também, e que não é surpresa, são 2 pessoas que te gostam até pouco, né? Que te amam, na verdade. Boa noite, Samuel. Parabéns pelo programa Amostra Grátis, sempre de grande interesse e utilidade aos telespectadores. Entrevista excelente. Meu abraço aí ao doutor André. Sua mãe, a dona Jacira Moraes, está te mandando um abraço. E o seu pai, o Edson Souza, grande vereador aqui de nossa cidade, estão acompanhando o seu programa. Com essas 2 mensagens aqui, eu quero desejar para você, André, muita felicidade nessa nova caminhada, né? Podemos assim dizer, que na verdade é um caminho normal, só que agora com um espaço muito moderno, né? Que é a Clínica Nefertiti, aqui no Antônio Olímpio de Moraes, 607, na sala 1506. 3016 1718 e o 99956 1718 no Empire Center. Eu gostaria que você, não sei se você quer mandar um abraço para os seus pais que estão sintonizados no programa, mas eu gostaria que você deixasse aqui o que de mais importante deve ser dito nesse assunto que nós abordamos hoje, doutor André. Eu gostaria de mandar um abraço aí para os meus pais, meu irmão, minha cunhada, minha esposa Daniele, meus filhos. E de forma resumida, a gente gostaria de deixar a mensagem que na hora de procurar um médico para fazer a cirurgia, certifique-se que ele
realmente é cirurgião plástico e é um cirurgião plástico credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque somente dessa forma você vai saber que ele passou ali por um processo de treinamento, que é um treinamento que é avaliado e verificado ano a ano. Queria convidar a todos para conhecerem nosso novo espaço no Epari Center, lá na nossa clínica, Nefertiti. Uma clínica que a gente abriu, trabalhou bastante para conseguir trazer mais conforto. É um prédio novo, com estacionamento dentro do prédio, isso facilita bastante também, e que nós estamos à disposição. Qualquer dúvida pode ligar para as meninas, nós estamos com uma equipe ali de profissionais trabalhando com a gente, que são como membros da família, que a gente gosta muito. Muito bem. Você consegue lembrar do nome das Sim. enfermeiras? A gente tem a Daiane, um abraço para a Daiane, a Laura, a Letícia, que trabalham lá na recepção, ajudam na parte da organização da clínica. Estamos também com uma fisioterapeuta que a gente tem feito uma parceria muito boa, que é a Miriam Delgado. Então, nós estamos aí com um time grande. Minha esposa, que é a parte administrativa ali da clínica, e além de ser enfermeira também, então ela ajuda aí no que eu não consigo trabalhar, que é essa parte mais de logística e de burocracias. Então, um abraço para toda a minha equipe e obrigado aí a participação no programa. Doutora André, nós é que agradecemos, um grande abraço, muita felicidade, um abraço para toda a equipe. Lembrando a você que o programa tem reprise no sábado, a partir de 13h. Obrigado pela presença mais uma vez, doutor André. A gente volta na próxima terça-feira. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.